Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e a gente está iniciando mais uma aula de português. Agora, a gente está entrando em outro ramo, tá certo? Em outra parte da tipologia, tá? A gente já estudou muito tipologia, né? Agora a gente vai entrar em outra parte. Na tipologia expositiva, tá certo? Que trata de você identificar algum modo e você mostrar esse tema para a pessoa que está lendo, tá certo? E o primeiro gênero que a gente está vendo aqui é o gênero notícia, tá certo? Um gênero muito presente no nosso dia a dia, tá? Praticamente a gente não pode viver sem a notícia, a gente tem que sempre estar informado sobre o que anda acontecendo no mundo, ao nosso redor. E é um gênero muito importante e é muito fácil da gente conhecer, mas a gente precisa estruturar ele direitinho para entender o que ele quer repassar pra gente identificar os fatos que tem nessa notícia, se são verdadeiros ou não são verdadeiros. Isso é importante, hein, gente? A gente identificar o fato verdadeiro ou o fato falso, certo? Então vamos lá. Notícia. Trata-se de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, vinculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádios, internet, entre outros. Olha, gente, veja que é importante, tá? A notícia serve para informar, certo? Tem aqui dizendo, mas tem que ser um tema atual ou um acontecimento real, tá? Então aquilo tem que realmente estar ter acontecido ou estar acontecendo, tá certo? Isso é muito importante, por quê? Porque a gente vive na era da informação, tá certo? Então é muita coisa pra gente digerir, meu Deus. E às vezes a gente não filtra, a gente não consegue filtrar, tá? Nós que nascemos nessa era, a gente não consegue filtrar, tá certo? E a gente entender o texto, a gente vai caminhar em busca desse filtro. Por quê? Porque a gente tem que conhecer o real fato que a notícia coloca pra gente. A gente conhecendo, a gente pode confiar na notícia ou não pode confiar, tá certo? Por que tu tá falando isso, Daniel? Porque a gente tem assunto de questões que levarão a tribunais, da relação de redes sociais, implementar questão de roubar dados e isso proporcionar uma notícia para certos usuários dessa rede, tá? E isso é muito perigoso e muito importante da gente saber, tá? Aqueles anúncios que a gente vê no nosso celular quando a gente está vendo o nosso Instagram, tá? Ele é fruto desse uso de dados, tá certo? E a gente precisa, mas precisa mesmo, identificar quando a notícia é verdadeira ou se a notícia é falsa, tá certo? Beleza. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas, tá? As personagens envolvidas, por exemplo, não sei, o professor Daniel levou uma topada na quadra. Isso é notícia na escola. Meu Deus, quem é a personagem? Professor Daniel, certo? Eu vou descrever como foi essa topada, com que horas foi. Já já a gente vai saber sobre isso. As características: texto de cunho informativo. A gente já sabe que é informativo. Texto descritivo ou narrativo. Texto relativamente curto. Por que relativamente curto? Já já a gente vai desvendar esse mistério. Vinculados nos meios de comunicação. Show. Linguagem formal, clara e objetiva. Ok, isso vai depender da notícia, do jornal que ela está sendo, tá? Dessa questão de formal, tá certo? Vai depender do jornal. Mas a essência é ser clara e objetiva, ser direta. Você precisa ver isso aqui, tá escancarado na sua frente, certo? Aí tem texto em terceira pessoa, tá? Impessoal. É importante lembrar que ele faz parte, tá? Da tipologia expositiva. A tipologia expositiva, ela não tem o teor de opinar nada, tá certo? Então a notícia,
ela nunca vai opinar, tá certo? O professor Daniel levou a topada. Nossa, eu não gostei disso. A notícia nunca vai fazer isso, tá certo? Nunca vai dizer que não gostou ou gostou de alguma coisa, tá? Então vamos para a estrutura. A gente tem o título, ok? Que vai estar o nosso tema principal. O subtítulo, que vai explicar um pouquinho sobre o tema. A gente tem a slide, tá? E a gente tem o corpo do texto. A gente vai conhecer todos esses quadros agora. Vamos lá. O título. A notícia é formada por dois títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete, que sintetiza o tema que será abordado. Eu coloquei aqui um tema. A declinação do PIB. Show. É um tema que chama a atenção, né? Pode ser uma manchete, ok? Porque é importante a gente saber. Mas Daniel, eu não sei o que é PIB. Vamos lá, vamos passar para o outro. Subtítulo. O entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Tá. Os baixos níveis de desenvolvimento brasileiro. Nossa, Daniel, isso é PIB? É como se fosse, ok? Mas está explicando a questão do título, da manchete, tá certo? Se você não entender muito bem a manchete, você pode passar para o subtítulo que você possa entender qual é o tema que vai se tratar essa notícia, ok? Esses dois elementos são importantíssimos, por quê? Porque são os elementos que o leitor vai ver em primeira instância, tá? Ele vai dar de cara na notícia, ele vai ver o título ou o subtítulo, tá certo? Como o título ele vai ser um pouco maior do que o subtítulo, em questão de tamanho de letra, ele é sempre um pouco maior para chamar a atenção mesmo, e ele sempre vai ser meio que um pouco apelativo, é para chamar mesmo a atenção do leitor, tá certo? E aqui a gente tem esse exemplo, claro que a gente se preocupa com a questão do PIB. Mas Daniel, eu não sei o que é PIB, tá? A gente já explicou. Você sabe sim o que é PIB. Os baixos níveis de desenvolvimento brasileiros. Ok, beleza. A gente vai para a slide. Trata-se de um parágrafo, geralmente é o primeiro parágrafo, ok? Em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto com despertar a atenção do leitor para a leitura da notícia. Beleza. Aqui ela vai dar a slide, ela vai dar a introdução da notícia, ok? Mas Daniel, que raios é esse monte de pergunta aí de baixo? Tá, dentro da slide a gente tem que fazer essas perguntas para ter uma questão de desenvolver do texto, tá? O que diabo é PIB, tá? Ela vai explicar, a slide vai explicar o que é PIB, quem, quando, onde, como, por quê, tá? A slide ela tem como dever introduzir o leitor à notícia e também responder essas perguntas. Mas Daniel, são todas essas perguntas? Não, não todas, não precisa ser todas, mas algumas delas têm necessidade sim, tá certo? E a gente vem para o último, o corpo do texto. Nessa parte será apresentada a notícia como descrição mais detalhada. Se aqui na slide a gente teve uma introdução do tema, aqui no corpo do texto eu vou ter o detalhamento desse texto, tá? Da notícia, a questão do Daniel levar topada, como ele levou, como ele caiu, se ele machucou o pé, tudo isso vai ter aqui no corpo do texto, ok? Gente, esse da topada é um exemplo, tá? Relaxem, certo? Então, ele é importantíssimo também, tá? Mas é um texto maior, que você requer um pouco mais de tempo para ler. Mas como assim? Não é para ser rápido, Daniel? É rápido, mas como as outras estruturas são muito pequenas, por exemplo, o título e o subtítulo são muito pequenos, quando a gente chega aqui no corpo do texto, a gente tem a impressão que seja enorme. Mas não, ainda é pequeno, tá certo? Então, a gente chega nas atividades, a gente vai ter atividade no livro da página 147 a 152 e atividade no TD, tá certo? Gente, lembrando que é muito importante a gente saber esse tema pelo aquilo que eu falei no começo da aula, tá?
da gente identificar se a notícia é falsa, se a notícia é verdadeira, porque essa questão de ter toda essa estrutura, ela vai dar um patenteamento para que você possa confiar no texto, naquilo que a notícia diz, tá? Por isso que é importante a gente estudar os gêneros, tá? Tanto para a gente entender, tanto como para a gente escrever. Eu tenho certeza que alguém vai gostar de escrever uma notícia, tá certo? E com essas estruturas você pode fazer o texto notícia, você pode entender, tá? Você vai ver lá no jornal, não, tem essa notícia, certo? Mas Daniel, não assiste o jornal, não lê o jornal. Ô, gente, todo mundo tem que ler um jornalzinho alguma vez, tá certo? No mais é isto, tá? Faça uma atividade, a gente vamos nos ver na próxima aula, certo? Até a próxima aula e tchau!